E separe caderninho de receitas, porque hoje a gente começa com dica do quadro Bom Sabor. A Vivi Góes, gente, ela já tá aqui conosco. E olha, eu tô bem curiosa, viu? Hoje tem moqueca de ovos no nosso programa. Tudo bom, Vivi? Vivi que já é de casa, já é parceirona nossa. Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Adorei a proposta. É uma receita saudável, né? E que nós vamos agregar aí os legumes e a proteína e depois nós vamos servi-la. É uma coisa que eu fazia em casa quando eu era criança, que eu já tinha o pezinho na cozinha, né? Sempre gostou, Vivi, de cozinhar? Sempre. Desde criança, sempre gostei. E eu fui aprendendo a cozinhar com os meus avós, com a família. E todo mundo em casa gosta de cozinhar. Nós gostamos sempre da família reunida. E daí, como eu estudava à noite, né? E trabalhava durante o dia, às vezes eu chegava em casa e eu ia pegando o que tinha na geladeira. E eu comecei a fazer e depois pesquisando, né? Conforme o tempo foi passando, nós fomos pesquisando, estudando, e eu vi que era uma moqueca de ovo e eu nem sabia o que era, né? Você fazia sem ter um nome específico para a receita. E que bom que você trouxe hoje ela pra gente, né? É mais uma opção para a gente conseguir variar o nosso cardápio de todo dia com uma fonte super bacana de proteína. A gente tá usando ovo e o mix aqui, gente, de legumes, pimentão, cebola, que também oferece todos os seus benefícios aí para a saúde. Vamos começar a preparação? Vamos começar. Por onde, Vivi? Prato bem colorido. Como os nutricionistas pedem, né? Exatamente. Então, nós vamos utilizar 2 colheres de sopa de azeite, azeite extra virgem, uma cebola picadinha, você pica do jeito que você quiser. Eu gosto de picar em cubinhos aqui. Aí, 2 dentes de alho, um pimentão verde, pode picar em cubinhos, pode picar em rodelas, em tirinhas. Legal. Da maneira como preferir, um pimentão vermelho, um amarelo, um molho de tomate, que eu faço, que é uma dica aí para todas as donas de casa, quando você vai até mesmo para fazer uma pizza. Você pega o tomate, eu lavo, higienizo bem o tomate, eu tiro aquele miolinho, né, do caule, porque às vezes ele fica mais grossinho, eu tiro aquilo e eu bato com um pouquinho de água. E você pode guardar isso na geladeira, no freezer. Higieniza, tira o miolinho, põe no liquidificador com um pouquinho de água. Isso, e eu tenho ou com o mixer, você tem o molho pronto. E o molho de tomate mesmo, né? Mesmo, não tem nenhum conservante. Aí depois eu vou armazenar na geladeira mesmo? Pode armazenar na geladeira se você for consumir durante uma semana. Tá. Se não, você pega e congela e quando você for utilizar, deixa algumas horinhas na parte inferior da geladeira e daí é só passar na pizza, fazer o seu molho com outros ingredientes que você queira. Então, isso é uma dica para as donas de casa que às vezes tem tomate lá sobrando. Eu gosto de usar tomate bem maduro. E pode congelar, né? Que pode congelar. O molhinho pronto quando precisar. E bem saudável. Aí, um pouquinho de sal, o nosso açúcar, porque ele vai dar, né? Ele vai tirar aquela acidez do molho. E eu vou entrar com o suco de um limão, para deixar ele cítrico. Perfeito. Tá? Começando então vamos nossa começar a nossa preparação aqui. Nós vamos entrar com azeite. Eu falo 1 colher, 2, né? Mas a gente vai... É um pouco de olhômetro também, né? É o olhômetro, né? A gente vai pelo olhômetro. E para essa moqueca são 6 ovos. Tá? E o creme o leite de coco é aquele vidrinho de 200 ml. Você usa o vidrinho inteiro? O vidrinho inteiro. Você acha em qualquer supermercado, aí qualquer mercearia. Eu não coloco azeite de dendê. A moqueca, ela é muito conhecida na região do Espírito Santo, na Bahia e também no Pará. Obrigada, Tati. E nós podemos fazer com vários tipos de proteínas. Nós podemos fazer com crustáceos, com frutos do mar, podemos fazer também com frango e peixes e também com os ovos. Nunca comi com ovo, tô curiosa. Eu adoro ovo. E é uma coisa também pós-treino, né? O pessoal fala. Você sabe que quando eu vi ali a receitinha no roteiro, eu já pensei na hora, viu, Vivi? A gente vai fazendo pós-treino aí, que as nutricionistas adoram, né? E nós também, é uma coisa bem nutritiva.
então aquele Aqui início, nós- aquela base que a gente usa para várias receitas. Exatamente. Azeite, cebola e alho. E alho. Aí deixamos aqui, vai pegar um pouquinho de fervura, vai fritar. Nós vamos fazer aquele refogado básico. Eu não gosto de deixar queimar, porque tem as pessoas que gostam de deixar, né, ficar mais douradinho. Eu não, eu quero sentir o Só sabor. murchar um pouquinho. Só dar aquela murchadinha. Aí eu venho com o nosso pimentão e nós vamos colocando. Essa receita, ela não demora muito para ser feita. É uns 25 a 30 minutos. E daí você vê o tempo que você quer o seu ovo. Né? Se você quer com a gema mole. Muitas pessoas falam que é um ovo pochê. O ovo pochê, o que você faz? É uma água fervendo, daí você coloca um pouquinho de vinagre e vem com uma concha com o ovo em cima. Então ele vai cozinhar e ele fica muito mais saudável. Você não usa fritura. Então aqui eu estou cozinhando no molho. Legal. Então você pode ver essa receita como uma moqueca de ovo ou também como o ovo pochê, tá? E aqui nós vamos para nossa preparação. Ai, já subiu aquele cheirinho gostoso, né? Ai, o pimentão é Delícia. demais. E essa Nós- combinação, né, de alho e cebola, acho Isso, que pelo menos agrada a maioria dos brasileiros, né? com certeza. E nesse meio tempo que eu vou fazendo aqui a preparação, vou entrar com o molho, eu entro com o cheiro verde também. Só o coentro, são 2 colheres de cheiro verde que eu utilizo. Você usa cheiro verde e coentro. E coentro. O coentro, ele é forte. Eu gosto bastante. Mas quem não gosta, Só diminuiu ou não só usar? diminuir. Eu uso uma colherzinha só. Tá. Mas se não quiser colocar, e o coentro eu uso no final. Depois que eu coloquei o ovo na preparação. Então a ordem é, primeiro alho, cebola e azeite. Isso, As nossas variações de de pimentão. pimentão. Amarelo, vermelho e verde. Isso. Aí depois você acrescenta o molho de tomate. O molho, o sal, o açúcar. E daí eu deixo... Obrigada. Eu deixo dar uma refogadinha no molho para pegar o sabor dos pimentões. E depois eu venho com o limão, o suco do limão, o nosso leite de coco. Se não quiser colocar também, porque tem pessoas que não gostam. Pode retirar. Pode Aqui é uma retirar. sugestão, É uma né? Mas dá pra gente sugestão. substituir alguns ingredientes ou retirar. Isso. E nós vamos deixando aqui, refogando. E depois eu vou quebrando os ovos um a um e vou colocando e ele vai cozinhar aqui dentro. Aí, como que eu faço? Eu sirvo ou com pão, que era uma das coisas que eu mais gostava de comer, né? Era, não é, né? Continua. Continuo. Ou com arrozinho branco, se você quiser fazer um purezinho. Aí fica a Combina critério. com tudo, Combina né, com Vivi? tudo. Combina Adorei. com tudo. Gente, eu vou fazer o seguinte, então, eu vou chamar um intervalinho pra gente ganhar aí alguns minutinhos. A gente vai deixar esse pimentão murchar mais um pouquinho. Sim. Vamos acrescentar o molho de tomate, o nosso salzinho, o açúcar, para quebrar a acidez do molho de tomate. E a hora que a gente for colocar os ovos, a gente volta aqui pro quadro Bom Sabor para mostrar, tá bom? Para vocês. Continuem sintonizados, no próximo bloco então tem mais receita. E a nossa primeira dica de arte a gente também compartilha logo depois do break. Fique conosco.